Olá, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e este é o canal do conhecimento, o canal aonde trazemos boas reflexões, não apenas as notícias, mas boas reflexões sobre os acontecimentos nacionais, às vezes alguns acontecimentos também internacionais. E hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro. Está aí já chegando as eleições do dia 27, né, do segundo turno. Aqui na minha cidade não temos segundo turno, né? Já aconteceu as eleições e já temos os resultados e tudo mais. Mas nós temos aqui no Mato Grosso a capital, Cuiabá, que está aí numa luta de muitos companheiros e companheiras que estão lá firmes mesmo, né? Assim, fazendo campanha, indo para as ruas, indo para os bairros, junto com o candidato, o nosso candidato, o Lúdio Cabral. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, que eu quero tratar nesse vídeo. Eu quero aqui colocar algumas coisas assim importantes que está acontecendo nesse segundo turno, nessas cidades onde estão acontecendo o segundo turno. Nós temos outras capitais, né, no Brasil. Mas de modo especial eu gostaria de trazer aqui, tá, assim, uma reflexão o que está acontecendo em São Paulo com Guilherme Boulos e também o que está acontecendo em Cuiabá com o Lúdio Cabral. A gente precisa deixar claro aqui que o Lúdio Cabral em Cuiabá, conforme pesquisas já vem demonstrando, está aí tecnicamente em algumas pesquisas empatado com o Abílio Brunini, outras pesquisas já colocam o Lúdio ultrapassando o Brunini, né? De qualquer forma, eu acho que tem algumas coisas aí, vamos dizer assim, algumas novidades que acontecem no mundo da política e que a gente precisa levar em consideração. E que essas novidades, elas devem e precisam servir como lições para todos nós, para as próximas campanhas eleitorais que provirão no futuro, né? Eu vou começar então, primeiramente, com São Paulo, com Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, ele começou a tomar uma atitude diferente nessa campanha de segundo turno lá em São Paulo. Diferente, inclusive, até do que ele tem feito durante até outras campanhas, outras candidaturas dele lá em São Paulo. E essa tomada de atitude é que precisa chamar a atenção nossa, de todos nós. O que é que o Guilherme Boulos, então, ele está fazendo agora nesse momento? Ele está indo para as ruas, mas literalmente não é aquela ida para as ruas de alguns momentos que a gente vai para as ruas com bandeiras, né? E depois a gente volta para casa. Todo mundo volta para casa, aquela coisa toda. Principalmente eu estou falando aqui de candidatos, né, que têm esse tipo de atitude. Ou muitas vezes o que a gente costuma ver também assim em campanhas eleitorais, os apoiadores, ou às vezes pessoas que são pagas, que vão lá para as ruas com as bandeiras e você não vê o candidato, você não vê a cara do candidato, você vê apenas lá na bandeira a imagem do candidato e assim por diante. O Boulos então resolveu fazer diferente. Começou a montar, inclusive, até uns palcos assim, improvisados, no meio da rua, e começou então a dialogar com a população. E também enfrentar de cara a cara o eleitor e a eleitora nas ruas. Deixando que esse eleitor, essa eleitora também fale, coloque os seus posicionamentos, coloque também os seus problemas, e assim por diante. E aí, então, o Boulos está, nesse momento, fazendo esse tipo de coisa. E aí, o que ele também resolveu fazer? Ele resolveu passar o tempo todo, o dia todo, nas ruas, fazendo visitas em diversos lugares, indo nos bairros. Cada vez ele organiza um bairro junto com a sua equipe e ele marca um lugar para poder pousar em casa de família. Né? Não são famílias conhecidas, não, famílias desconhecidas. E então ele vai lá para essas casas, né? Repousa lá e
todo momento ele está, ao mesmo tempo, filmando, colocando imagens sobre o que ele está fazendo. Então, olha que situação interessante. A gente vê duas coisas aí nessa campanha. A campanha de rua, do tete a tete, né? Onde você encara ali o eleitor e, ao mesmo tempo, você manda imagens. Você conversa também, ao mesmo tempo, com esse eleitor que está assistindo, que está nas redes sociais. Então, você vê assim uma diferença de um Guilherme Boulos, de uma campanha eleitoral esplendorosa, maravilhosa, espetacular. Isso que ele está fazendo. Se ele vai conseguir ganhar essas eleições, é outra história. Mas eu acredito que esse papel dele, esse trabalho que o Guilherme Boulos está fazendo, já é uma vitória. Isso é uma vitória. Porque ele vai deixar a marca dele. Ele vai deixar o recado dele. Porque se São Paulo, de repente, continuar com os mesmos problemas, ou talvez até pior, tendo o Ricardo Nunes à frente, as pessoas vão lembrar de tudo isso. Vão lembrar do que foi feito. O arrependimento, normalmente, isso acontece, vem depois. Aí as pessoas se arrependem, né, com toda essa situação, a calamidade que vem acontecendo ali em São Paulo, que a gente sabe muito bem, não é necessário comprovar nada, que muita conversa é conversa para boi dormir, conversa fiada, de que a culpa de toda essa tragédia, de tudo que está acontecendo em São Paulo, é assim, de um modo especial da prefeitura do senhor Ricardo Nunes. Então, o que eu gostaria de trazer aqui, o que eu estou dizendo que deve servir como lição para qualquer campanha eleitoral, de modo especial a campanha de esquerda, quer dizer, é um aprendizado para todos nós da esquerda. Esse tipo de campanha como o Boulos, ele resolveu então no segundo turno. Acredito que se ele tivesse feito a mesma coisa desde o primeiro turno, ele já estaria aí num patamar de pesquisa bem mais alto, com toda certeza. Que vem demonstrando, e ele vai crescer bastante com esse tipo de campanha que ele está fazendo. Talvez não consiga ultrapassar o Ricardo Nunes. Tendo visto que quando a gente olha, poucos dias que já faltam, né, já é domingo, já a quantidade, a distância ainda é muito grande. Algumas pesquisas mostram em torno de 9 pontos entre ele e o Ricardo Nunes 9 pontos acima, alguns mostram até 10 pontos, apesar de ter crescido, porque a porcentagem era maior, né? Ele cresceu. Agora eu vou, então, vir aqui para Cuiabá. Cuiabá também está, assim, mostrando, com essa campanha do Lúdio, uma campanha também maravilhosa, uma campanha que serve, assim, também de substância, de ânimo para nós da esquerda também. Olha só, o Lúdio, ele está conseguindo ultrapassar o Abílio Brunini em Cuiabá, conforme pesquisa já vem mostrando, com essa campanha dele, com essa campanha acirrada, com essa tentativa dele a todo momento de mostrar quem é o Brunini, o Abílio Brunini, quem realmente é essa pessoa desqualificada, que não serve de maneira nenhuma para ser um prefeito de uma cidade como Cuiabá. Ele vem conseguindo demonstrar isso. Mas isso não é um trabalho assim, de qualquer jeito. Uma estratégia traçada, trabalhada, da forma como ele vem fazendo. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é a presença dos apoiadores, dos militantes, que na esquerda a gente costuma chamar de militantes. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso de militância, né? Militante não é de militar, mas militância daqueles que agarram mesmo, aqueles que acreditam, que lutam por uma causa maior. A causa maior é a justiça social, por exemplo. Nesse momento em Cuiabá, nós temos aí a presença de diversas pessoas. Aqui de Cáceres tem vários companheiros e companheiras, e de vários lugares de Mato Grosso que foram para Cuiabá para poder prestar ajuda, apoio ao Lúdio Cabral. Gente, isso é magnífico. Isso é sinal
sabe, de força, sinal de união, essa união que está precisando. O Lúdio está conseguindo trazer em torno de si, com essa campanha, essa unidade, inclusive, das esquerdas. Quando eu estou falando das esquerdas, do próprio PT, às vezes internamente nós temos problemas, nós temos divergências. E o Lúdio está conseguindo unir. Ele ganhando as eleições em Cuiabá vai ser assim uma grande vitória, até mesmo porque Cuiabá é considerado lugar onde os bolsonaristas, onde nós temos um bom número de bolsonaristas, de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Lugar assim, onde há um grande número de bolsonaristas. Então, o Lúdio vem conseguindo ultrapassar, assim, pelo seu trabalho, de repente, de ganhar essas eleições em Cuiabá. E é o que nós torcemos. Estamos torcendo para isso, para que Lúdio realmente consiga ganhar essas eleições em Cuiabá. Gente, então é isso que eu queria trazer aqui hoje. Tá? Eu estou, assim, realmente com um certo encantamento, encantado, depois que a gente, às vezes, fica desanimado com tantas coisas, ainda vendo a direita ganhando em muitas prefeituras aqui no Brasil, depois que a gente vê uma situação igual essa, às vezes bate um desânimo na gente, fala, nossa, mas o que está adiantando a nossa luta? Às vezes bate um desânimo, assim, de ver a reação da população de muitos lugares, uma reação tendendo para a direita, para a extrema-direita, reelegendo prefeitos que deveriam nem chegar a um patamar assim de porcentagem elevada. Isso, temos um caso como o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, caso desse, onde pessoas que não mereceriam de maneira nenhuma ganhar essas eleições. E aí, como a gente teve no primeiro turno também, foi a mesma coisa. Então bate esse desânimo. E aí, quando a gente vê situações igual essas, situações como essas, para mim, é uma grande lição. É uma grande lição para mim. Isso aqui serve de motivação. Isso serve para nos mostrar o que está faltando. Está faltando nós irmos para as ruas. O pessoal lá em Cuiabá também estão nas ruas o tempo todo, junto com o Lúdio. É muito semelhante, muito parecido. Talvez diferencia um pouco, poucas coisas, mas o Boulos e o Lúdio, nesse mesmo enfrentamento. E aí, junto, os apoiadores, os militantes do partido, e assim por diante. Encerrando de vez, aí o Lúdio teve até manifestação produtor rural, tá? Que aí do agronegócio, um grande considerado aí no Mato Grosso, prestando apoio ao Lúdio Cabral. O que significa que quando a gente vê uma situação igual essa, é porque o Lúdio Cabral realmente é a pessoa mais certa para poder ocupar ali a prefeitura, para administrar uma prefeitura como a de Cuiabá. O outro não tem nada, Bruninho não tem nada. A experiência dele, apesar dele ser deputado, aquela coisa toda, mas a gente sabe o que ele faz lá no Congresso. O cara não tem projetos. Então, não tem a mínima condições, por exemplo, de ser o prefeito. O prefeito, o certo, o correto mesmo, é o Lúdio. Com toda certeza. Não há dúvidas com relação a isso. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha de trazer aqui para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Continuem firmes no canal. Vão ajudando com o joinha de vocês. Se vocês concordam, é isso mesmo. Também façam o comentário de vocês, tá? Qualquer comentário a gente aceita aqui. A gente só não aceita os xingamentos, né? Como eu já tratei aqui. Um abraço e até a próxima.